Sob a graça e a proteção do único Deus e Salvador de todos os recifenses, Jesus Cristo, declaro aberta a primeira reunião ordinária da 16ª legislatura, da primeira sessão legislativa, dia 4 de fevereiro de 2013, convidando os seus excelentíssimos senhores vereadores Jadeval e Heriberto Rafael para ocuparem primeira e segunda secretarias, respectivamente. Solicito ao vereador Heriberto Rafael que faça a leitura da ata da última reunião. Ata da 45ª reunião ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura, realizada no dia 19 de dezembro de 2012, presidência do excelentíssimo senhor vereador Eduardo Marques. Aos 19 dias do mês de dezembro do ano de 2012, às 15 horas, na sala João Montenegro Filho, sala das sessões, no andar térreo da casa de José Mariano, cita a rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nesta cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Eduardo Marques. Ocuparam primeiras e segundas secretarias, respectivamente, Augusto Carreiras e Almir Fernando. E a presença dos demais vereadores Aerto Luna, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Gueiros, doutora Vera Lopes, Eduardo Marques, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Gilvan Cavalcante, Inácio Neto, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marília Arraes, Maré Malta, Priscila Krause, Rogério De Luca, Romildo Gomes Filho e Vicente André Gomes. Havendo número legal, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura das atas das reuniões anteriores, o que foi feito. Passo a presidência dos trabalhos ao vereador Vicente André Gomes. Submetida à apreciação do plenário, foram as mesmas aprovadas sem restrições. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constaram as seguintes matérias. Ofício número 498/2012, do gabinete do prefeito, encaminhando resposta ao requerimento 2231/2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. Requerimentos 2318/2012, 2319/2012, de autoria do vereador Stefano Menudo, 2320/2012, 2322, de autoria do vereador Almir Fernando, 2323, de autoria do vereador Jurandir Liberal, 2324, de autoria do vereador Romildo Gomes Filho. No horário destinado ao pequeno expediente, o primeiro orador a ocupar a tribuna, vereador Amaro Cipriano Maguari, fez agradecimentos ao povo do Recife pela confiança e lealdade. Fez apelo ao novo prefeito do Recife, Geraldo Júlio, sobre os cuidados com a cidade. O próximo orador a fazer uso da tribuna, vereador Luiz Eustáquio, fez uma retrospectiva do Partido dos Trabalhadores nesses 10 anos. Dando sequência aos trabalhos, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, do qual constou a seguinte matéria: discussão única do requerimento 2313/2012, de autoria do vereador Sérgio Magalhães, formulando votos de aplauso ao senhor prefeito eleito do Recife, senhor Geraldo Júlio, pela escolha dos senhores Fred Oliveira, Felipe Carreiras e a vereadora Marília Arraes para fazerem parte da sua equipe de secretários do município. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2314/2012, de autoria do vereador Sérgio Magalhães, solicitando a transcrição nos anais desta Casa Legislativa da matéria veiculada no jornal Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco e Jornal do Comércio, intitulada Carta aos Recifenses, de autoria do vereador João Arraes. Foi aprovado. Discussão única do requerimento de 2315/2012, de autoria do vereador Sérgio Magalhães,
solicitando a transcrição dos anais desta Casa Legislativa da matéria veiculada no jornal Folha de Pernambuco, edição do dia 2 de dezembro de 2012, no caderno de política intitulado A Hora da Despedida, após décadas de mandato. Foi aprovado. Em seguida, o senhor presidente determinou ao primeiro secretário que procedesse à chamada regimental, oportunidade na qual foram registradas as presenças dos vereadores Aerto Luna, Alfredo Mariano, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Gueiros, doutora Vera Lopes, Eduardo Marques, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Gilvan Cavalcante, Inácio Neto, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marília Arraes, Maré Malta, Priscila Krause, Rogério de Luca, Romildo Gomes Filho e Vicente André Gomes. Havendo número legal, o senhor presidente submeteu ao plenário a pauta de ordem do dia, da qual constaram as seguintes matérias: discussão única do requerimento 2296/2012, de autoria do vereador Alfredo Santana, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de capinação, varrição e limpeza na rua São João Cavalcante Petribu, no bairro de Dois Unidos, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2297/2012, de autoria do vereador Alfredo Santana, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de troca de lâmpada no poste número 11.2568, da Rua Verdejante, no bairro do Jordão, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2298/2012, de autoria do vereador Alfredo Santana, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de tapa-buraco na rua Emílio Monteiro Fonseca, no bairro do Ibura, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 2299 de 2012, de autoria do vereador Alfredo Santana, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de capinação, varrição e limpeza na rua Nova América, no bairro do Ibura, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2300/2012, de autoria do vereador Alfredo Santana, dirigindo a indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de tapa-buraco na Avenida Rua Maria Irene, bairro do Jordão, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2301 de 2012, de autoria do vereador Alfredo Santana, dirigindo indicação ao senhor presidente da Compesa, no sentido de providenciar o serviço de colocação de cano mestre na rua Córrego Deodato, no bairro de Água Fria, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2302/2012, de autoria do vereador Alfredo Santana, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de limpeza do canal e retirada de entulhos na rua Bruno Veloso, bairro de Boa Viagem, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2316/2012, de autoria do vereador Alfredo Santana, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de reposição de tampa de boca de lobo na rua Rio Azul, bairro de Boa Viagem, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento número 2317/2012, de autoria do vereador Alfredo Santana, dirigindo indicação ao senhor presidente da CTTU, no sentido de providenciar o serviço de instalação de lombadas na rua Evanildo Coelho de Araújo, bairro da Campina do Barreto, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2303/2012, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de desobstrução de drenagem e limpeza de esgoto na rua Doutor José Maria, no bairro do Rosarinho, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2304/2012, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de recapeamento asfáltico na Avenida Sai Souza, no bairro de Boa Viagem, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2305/2012,
de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de desobstrução, drenagem e limpeza de esgotos na rua Padre Carapuceiro, no bairro de Boa Viagem, nesta cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2306/2012, de autoria do vereador Almir Fernando, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar o serviço de recapeamento asfáltico na rua Professor Júlio Ferreira de Melo, no bairro de Boa Viagem, nessa cidade. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2318/2012, de autoria do vereador Stefano Menudo, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar a varrição e recolhimento de entulhos na Praça Dom Pedro I, no bairro de São Martim. Foi aprovado. Discussão única do requerimento 2319/2012, de autoria do vereador Stefano Menudo, dirigindo indicação ao senhor presidente da Inlurb, no sentido de providenciar a desobstrução das galerias na Avenida Beberibe, de frente ao número 2015, no bairro de Água Fria. Foi aprovado. Primeira discussão do projeto de lei número 125/2012 da Comissão Executiva, que cria no âmbito do Poder Legislativo um fundo especial da Câmara Municipal do Recife, com o objetivo específico de construção e aquisição do mobiliário necessário ao funcionamento da sede própria. 3/5 votaram sim os vereadores Aerto Luna, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Gueiros, doutora Vera Lopes, Eduardo Marques, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Gilvan Cavalcante, Inácio Neto, Janeval de Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Marrais, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marília Reis, Maré Malta, Priscila Krause, Rogério de Luca e Vicente André Gomes. Total, 28 votos sim. Foi aprovado. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 60 de 2012, de autoria da Comissão Executiva, que concede a medalha do mérito José Mariano ao capitão de fragata Anderson Luiz Garcia de Castro. 3/5 votaram sim. Os vereadores Aerto Luna, Alfredo Mariano, Alfredo Santana, Aline Mariano, Almir Fernando, Amaro Cipriano Maguari, André Ferreira, Antônio Luiz Neto, Augusto Carreiras, Carlos Gueiros, doutora Vera Lopes, Eduardo Marques, Stefano Menudo, Gilberto Alves, Gilvan Cavalcante, Inácio Neto, Jadeval de Lima, Jairo Brito, Josenildo Sinésio, João Arraes, Jurandir Liberal, Luiz Eustáquio, Marco de Bria, Marília Reis, Maré Malta, Priscila Krause, Rogério de Luca e Vicente André Gomes. Eu tô pulando. Já. É a última página. Discussão única do projeto de decreto legislativo número 65/2012, de autoria da Comissão Executiva. Foi aprovado. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou a casa para reunir logo mais às 15h54 em caráter extraordinário e no local de costume, e declarou encerrada a presente sessão, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai assinada por quem de direito. Após a leitura da ata, põe em votação, em discussão. Votação. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário, Augusto Carreira, para compor a mesa, para em seguida fazer a leitura do expediente. Santana, que é outro aqui. Sim, o segundo. Ele não. Provavelmente ele não vai falar. Né?
Projeto de lei número 120 de 2012, de autoria da vereadora Marília Reis. Projeto de lei 121 de 2012, de autoria do vereador Stefano Menudo. Projeto de lei 122 de 2012, de autoria da vereadora Priscila Krause. Projeto de lei 123 de 2012, de autoria da também vereadora Priscila Krause. Ofício número 520 de 2012, do chefe do Poder Executivo. Projeto de lei 127 de 2012, de autoria da vereadora Marília Reis. Projeto de lei 128 de 2012, de autoria da vereadora Marília Reis. Projeto de lei 129 de 2012, de autoria da vereadora Marília Reis. Projeto de lei 130 de 2012, de autoria da vereadora Marília Reis. Projeto de lei 131 de 2012, de autoria da vereadora Marília Reis. Projeto de lei 132 de 2012, de autoria da vereadora Marília Reis. Projeto de resolução número 1 de 2013, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Projeto de lei número 1 de 2013, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Projeto de lei número 2 de 2013, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Projeto de lei número 3 de 2013, de autoria do vereador Jairo Brito. Projeto de lei número 4 de 2013, de autoria do vereador Marco Aurélio Medeiros. Ofício número 426, de 19 de novembro de 2012, de autoria do chefe do Poder Executivo em exercício. Ofício número 802 de 2012, de autoria da Secretaria de Coordenação Política de Governo. Projeto de lei 803 de 2012, de autoria da Secretaria de Coordenação Política. Ofício número 5, de 9 de janeiro de 2013, de autoria do Secretário de Governo e Participação Popular. Ofício número 6, de 3 de janeiro de 2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Ofício número 7, de 3 de janeiro de 2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Ofício número 8, de 3 de janeiro de 2013, de autoria do chefe do Poder Executivo. Ofício número 12, de 2013, do secretário de Governo e Participação Social. Memorando da bancada de oposição, datado de 31 de janeiro de 2013, indicando a vereadora Aline Mariano como líder da oposição e o excelentíssimo vereador Raul Jugman como vice-líder, assinado por todos os membros da oposição. O ato da presidência número 01 de 2013, designando os membros das comissões permanentes desta casa. Ofício número 89 de 2012, do chefe do Poder Executivo. Memorando datado de 3 de janeiro de 2013, da autoria do Partido dos Trabalhadores, indicando o líder da bancada, o vereador Osmar Ricardo. Feita a leitura do expediente. Após a leitura do expediente da casa, entraremos no pequeno expediente. O primeiro vereador inscrito no pequeno expediente é o vereador Alfredo Santana. Com a palavra, vereador Alfredo Santana. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, a todos que aqui estão na imprensa e aqueles que estão também aqui nas galerias, boa tarde. A razão pela qual, senhor presidente, nós viemos ao pequeno expediente desta tarde de hoje, trata-se de um evento espetacular que ocorreu no último sábado, e aqui
eu quero parabenizar o responsável da Força Jovem em Pernambuco, o pastor Kleber Pinheiro, esse homem que realizou esse grande evento no último sábado. Ele que um dia foi vítima das drogas, inclusive foi preso várias vezes, no submundo do crack vivia esse homem, hoje responsável por um dos trabalhos mais brilhantes que nós vemos no estado de Pernambuco, e uma grande quantidade de jovens que estão sendo recuperados desse mundo terrível que é o mundo do uso das drogas. Para mostrar que é possível, senhor presidente, vencer o crack, cerca de 8 mil jovens participaram das Olimpíadas Força Jovem na cidade de Olinda. O evento teve a participação do prefeito da cidade, Renildo Calheiros, deputado estadual Alcésio Silva, o mais novo presidente do PRB, Geraldo Santana, e o pastor Gilson, responsável pela Igreja Universal aqui no estado de Pernambuco. Os competidores jovens integrantes do projeto que puderam, através do esporte, se ocupar de maneira saudável, senhor presidente. E uma coisa maravilhosa, sem o uso das drogas. Além das disputas de karatê, atletismo, natação, uma partida de futebol realizada entre os amigos do prefeito Renildo Calheiros versus os amigos do pastor Gilson Silva. Somos honrosamente colaboradores deste projeto que tira das ruas, não só da cidade do Recife, mas de todo o estado, jovens marginalizados e os integra a projetos que os fazem sonhar novamente com a vida melhor. Muitos talentos foram revelados através dos projetos Força Jovem Pernambuco. São mais de 25 anos de trabalho do Grupo Jovem, dentre os quais mais de 20 mil jovens, portanto, foram ressocializados. Hoje são obreiros, pastores, esposas de pastores e ainda grandes profissionais no mercado estão aí recuperados desse terrível vício que é o crack. E nós sabemos que estamos às vésperas de uma festa cultural, né, símbolo do país, que é o carnaval, mas infelizmente nós sabemos que tem outro lado ruim, e que Deus guarde a cidade do Recife, o estado de Pernambuco, desse mal que tem assolado não somente o Brasil, mas o mundo, o crack. Mas para isso, nós contamos então com projetos como esse, do Força Jovem Pernambuco, por isso aqui exalto, na pessoa do pastor Kleber, que tem realmente, arduamente lutado para combater esse grande mal. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Jurandir Liberal é o próximo orador inscrito. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, no dia 1º desse mês, por ocasião da abertura dos trabalhos do Legislativo, o prefeito da cidade do Recife esteve aqui e fez uma fala, que eu fiquei muito atento à sua fala, e uma das questões que ele levantou, e eu quero destacar, foi que ele disse que o Poder Executivo está disposto a construir uma relação permanente de diálogo e discussões com a Câmara Municipal, bem como todos os seus membros, reconhecendo o papel da Casa e dos vereadores na construção de uma sociedade democrática. O Poder Executivo e o Poder Legislativo, cada um cumprindo as suas atribuições, tem a responsabilidade de construir uma vida melhor para o povo do nosso município. Então, com essa fala do prefeito, eu vou tomar a liberdade, senhor líder do governo, Gilberto, para o seguinte: o
próprio prefeito, na sua mensagem, ele diz que vai fazer uma consulta para fazer a revisão do plano diretor, da lei de ocupação do solo e de todos os elementos que compõem o instrumento de ordenamento e controle urbano. Eu queria fazer só algumas observações, é que em 2008 nós fizemos a revisão do plano diretor. Essa revisão, ela obedeceu ao Estatuto da Cidade, que define que essa revisão precisa ser feita uma consulta à população através das plenárias, e foi objeto de um ano de discussão aqui na Câmara dos Vereadores. Eu fui o relator dessa lei, a vereadora Priscila participou, o vereador Augusto Carreiras, vários vereadores que participaram, Vicente Liberato Costa Júnior foi o presidente da comissão, entre outros companheiros. Eu queria destacar que nós tivemos a grande contribuição dos técnicos da prefeitura. Então, um projeto que, dentro do possível, foi um bom trabalho feito por essa Casa Zé Mariano. Como complemento do plano diretor, precisava o plano de mobilidade e acessibilidade, que foi constituída uma comissão. Esse plano veio muito tempo atrasado, que era para vir com um ano, veio 3 anos depois praticamente. O vereador Gilberto foi o presidente dessa comissão do plano de mobilidade. Segundo o relator Múcio, no final do ano passado, ele disse que o relatório ia ser apresentado, mas rejeitando a proposta que tinha vindo do Executivo. Portanto, nós temos algumas pendências que eu queria aproveitar, Gilberto, como é o líder do governo, pudesse encaminhar para a Prefeitura e o Executivo. Primeiro, não pode ficar esse plano pendente aqui na casa sem uma aprovação ou reprovação. Então era necessário, o próprio Gilberto foi presidente da comissão, pedisse ao prefeito para solicitar a sua devolução, fazer as devidas correções no plano de mobilidade e reenviá-lo à casa. Essa era a primeira providência. A segunda, vereador Vicente, é que o plano diretor foi aprovado, mas a lei de uso e ocupação dos solos não teve a sua revisão, que me permite mais um minuto, porque a revisão dessa lei, que ela, consequentemente à aprovação do plano, Priscila, teria que ter a revisão. Aí o que é que eu assisto aqui, vereador Vicente? Primeiro, houve um acidente agora no Rio Grande do Sul, com relação às boates. Aí sai a prefeitura fechando tudo quanto é de boate, tudo quanto é de bar, tudo isso, sem estar embasado na lei, e já existe uma lei sobre isso. Então a gente não precisa estar criando a roda, é preciso pegar a lei e aplicá-la. A lei de uso do solo precisa só ser adequada e readaptada ao novo plano diretor. Eu fico preocupado até porque caiu um edifício no Rio de Janeiro, que foram fazer uma modificação, aí vários projetos aqui na casa, projeto de novas fiscalizações em prédios antigos. Portanto, Gilberto, eu entendo que o prefeito fez aqui de uma maneira mais geral, mas era primeiro tomar essas providências. Lógico que o plano diretor precisa de ajuste como qualquer instrumento nessa área de uso do solo, até porque você precisa, todo dia você tem novidade. Mas o plano diretor, ele demanda na faixa de 3 a 4 anos para você fazer uma revisão. Então o prefeito vai sair e não faz a revisão se for por esse caminho. Então o melhor caminho é que mande a lei de uso do solo para que a gente possa estudar esse tema com muito carinho e que Recife tenha um instrumento de ordenamento do solo urbano. Portanto, essa é a primeira recomendação que nós queremos fazer, baseado no que o prefeito está dizendo, que quer ter sintonia. Eu estou tomando a liberdade de fazer essa recomendação. Muito obrigado. Vereador Marco Aurélio. Vossa Excelência tem 5 minutos.
Senhor presidente, demais componentes da mesa, meus colegas vereadores e vereadoras, eu gostaria de aproveitar aqui essa oportunidade para agradecer a todos os meus amigos, a todos os recifenses que puderam confiar o seu voto em mim, especialmente também a minha família, e dizer que eu estou disposto aqui, nesta casa, no período que eu estiver aqui, a ajudar e a contribuir com a mesa, com o presidente, com os colegas, para que a gente possa ter aqui um clima de harmonia, um clima de que a gente possa fazer aqui valer o nosso propósito, aquilo que os recifenses estão confiando na gente. Eu tenho a consciência tranquila e absoluta que todos aqui nessa casa somos todos iguais. E eu tenho certeza que o equilíbrio irá prevalecer para que a casa José Mariano possa ser honrada e que para cada um dos votos, que cada um de nós aqui possamos ter o equilíbrio necessário para fazermos um bom trabalho e o melhor pelo Recife. Desejo sorte a todos os meus colegas, que Deus nos abençoe com saúde, para que todos nós façamos um bom trabalho. Obrigado, senhores. No pequeno experiente, o vereador Menudo está inscrito. Desiste. O vereador Gilberto Alves. Vossa Excelência tem 5 minutos. Deixa eu falar com a Aline agora. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, na verdade eu havia me inscrito aqui no pequeno expediente para falar de outro assunto, mas uma vez que o vereador Jurandir, que me precedeu, abordou uma questão que eu julgo relevante, eu preferi, pelo menos nesse primeiro pequeno expediente, responder às inquietações do vereador que eu julgo importantíssimas. Dizer, vereador, primeiro, quando a gente de fato discutiu o plano de mobilidade, nós fizemos isso de forma ampla e bastante profunda. Discutimos com toda a sociedade do Recife, fizemos inúmeras audiências públicas e o fato é que o pré-relatório, eu chamo pré-relatório porque quando o então vereador Múcio Magalhães encaminhou o seu relatório para o seio da comissão, ele o fez já no final do período legislativo, portanto, impossibilitando a comissão de, naquele momento, reunir, discutir o relatório, colocar em votação e, na sequência, encaminhar para o plenário desta casa. Desta feita, a gente tomou conhecimento do relatório do então vereador Múcio Magalhães. No seu relatório, ele traz uma série de recomendações e justificativa e faz uma análise bastante profunda de tudo que foi discutido no seio da Comissão de Mobilidade, e ele aponta no seu relatório, na verdade, a necessidade de que a gente pudesse, quando votar o tal plano, que a gente pudesse rejeitar e aí devolvendo o plano para o Executivo, para que pudesse ser reenviado a esta casa. Mas é importante que se diga, Jurandir, acerca das suas preocupações, e de fato o prefeito esteve aqui e colocou de forma muito segura o seu interesse, e essa será sim a prática do Executivo, de discutir permanentemente com esta casa todas as iniciativas daquele poder, bem como também as preocupações da sociedade e também as iniciativas do próprio Poder Legislativo. E a gente sabe que a questão tanto do plano diretor quanto da lei de uso da ocupação do solo, por muitas vezes ela precisa de uma rediscussão, apesar de ter sido muito discutido, como o próprio vereador coloca aqui, foi muito discutido na sociedade, mas é fato que a gente vive um dinamismo muito grande, e aqui e acolá há uma necessidade sim de um reparo, há necessidade de uma readequação, e é isso que a gente está ocasionalmente propondo, que inclusive na discussão do plano de mobilidade havia em vários momentos a necessidade de que a gente pudesse reaver alguns itens da lei de uso de ocupação do solo, como também do plano diretor da cidade. Por isso é que a gente diz que nessa nova discussão, porque eu creio, o prefeito já anunciou isso publicamente, embora não tenha remetido a esse poder ainda, de que ele vai pedir que seja devolvido ao Poder Executivo
o referido projeto de lei, para que ele possa rediscuti-lo e redefinir em novos parâmetros, mas a gente sabe que nesse momento sim, talvez seja necessário uma discussão, uma reanálise de alguns itens que compõem o plano diretor da cidade, como também a lei de uso e ocupação do solo. Então, senhor presidente, eu achei importante fazer esse esclarecimento para dizer que nós estamos atenados com o que passa na sociedade e, com certeza, quando aqui chegar essa nova iniciativa no que diz respeito à mobilidade no Recife, todos sabem que o prefeito tem tanto compromisso e tanta preocupação com esse tema, que ele instituiu uma secretaria nova que trata especificamente da mobilidade urbana, que é a Secretaria de Mobilidade e Controle Urbano, com essa preocupação, com esse intuito de avançar nesse debate, de discutir com mais profundeza essa questão e poder fazer valer os interesses da sociedade de Recife nesse tema. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo vereador inscrito, passaremos para a chamada regimental. Peço ao primeiro secretário para assim fazer. Senhor presidente, nesse momento o painel eletrônico registra a presença de 37 vereadores, portanto, há número suficiente para deliberar sobre a matéria constante da pauta. Ordem do dia. A única do requerimento 2325 de 2012, da autoria da vereadora Marília Reis. Só tem esse? Os vereadores concordam, fiquem onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 01 de 2013, 02 de 2013, 05 de 2013, todos de autoria do vereador Hérto Luna. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam, ficam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 03 de 2013, de autoria do vereador Luiz Eustáquio. Em discussão. Votação. Aprovado. Discussão única do requerimento 06 de 2013, 07 de 2013, 08 de 2013, todos de autoria do vereador Alfredo Santana. Em discussão. Votação. Aprovado. Discussão única do requerimento número 9 de 2013, de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão. Votação. Aprovado. A ordem do dia, senhor presidente. Passaremos para o grande expediente. O vereador Alfredo Santana é o vereador inscrito no grande expediente. Houve uma permuta com o vereador Menudo, que se encontra inscrito. Com a palavra, vereador Menudo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, senhoras e senhores. Hoje, iniciamos de fato o retorno das atividades legislativas da 16ª legislatura da Câmara Municipal do Recife. É de grande valia mencionarmos o grande desafio que nos é imposto, sobretudo por tratar-se de uma nova gestão municipal e que lança desafios importantes para esta casa, onde deveremos certamente votar propostas de interesse do povo recifense, sempre mantendo um embate dialético, rico e tecnicamente perfeito. É importante não esquecermos que nessa primeira sessão legislativa nos cabe a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a qual definirá diretrizes do primeiro orçamento de fato proposto por esta nova gestão.
Jamais poderia me esquecer da iniciativa louvável do presidente desta casa, Vicente André Gomes, como também de toda a comissão executiva, em formar alguns grupos para que pudéssemos captar o que as câmaras de outras cidades possuem de bom, procurando otimizar as atividades administrativas e legislativas oferecidas pela Casa de José Mariano. Falo isso porque melhoramento da gestão não quer dizer tão somente aquisição de espaço, mas reformulação de rotinas ou de grupos de trabalho que possa desempenhar de forma eficaz, eficiente e efetiva novas formas de gerir o processo legislativo. Consolidamos os relatórios elaborados por cada grupo que viajou, formulando um documento único necessário para que melhoremos o entrosamento dos trabalhos legislativos com a sociedade, unindo da mesma forma a tecnologia para que os embates sejam enriquecidos com os maiores detalhamentos técnicos. Vale fazer menção aos outros instrumentos legais de planejamento, como a Lei Orçamentária Anual e o Plano Plurianual, os quais completam, na segunda sessão legislativa, o processo de análise e votação dos programas, ações e metas, como também o orçamento do município para o exercício subsequente. Neste exercício, a Câmara ganha mais 2 assentos, os quais trarão para esta Casa um fortalecimento maior de sua autonomia e poder no que tange discussões relevantes que favoreça a aproximação do legislativo com a sociedade. Cabe à Câmara de Vereadores garantir a governabilidade da administração do seu município, assegurando sua continuidade se ela for positiva. Para exercer o contento seu papel de representante do povo, o vereador deve ter grande disciplina partidária para que a ação de minorias não obstrua matéria de interesse da maioria, pois só desta forma parecerá coerente aos olhos do eleitor. Está também a melhor forma do político cuidar bem de sua cidade e de sua carreira. Acredito que as ações dos parlamentares sempre são julgadas pelas urnas, por isso precisa demonstrar coerência. A formação dos pares, composta nesta 16ª legislatura, talvez seja uma das mais fortes dos últimos anos, contando com parlamentares que certamente honrarão os votos a eles confiados, lutando para trazer à discussão deste pleno sugestão que mude significativamente para melhor a vida do recifense. Sabemos que a gestão do prefeito Geraldo Júlio já caminha a todo vapor e que o próprio não cansa de fiscalizar e executar obras estruturadoras benéficas à cidade. Portanto, cabe-nos, sobretudo, por estarmos investidos da função de vereador desta linda cidade, corroborar para que possamos aprovar, com ajuste ou não, com as propostas encaminhadas para esta Casa, evitando criar máculas à tramitação dessas propostas. Gostaria de dizer aos demais pares que estarei sempre à disposição para qualquer tipo de colaboração. Aos antigos, que a experiência de vossas excelências sirva para que possamos conduzir os de primeiros mandatos ao bom cumprimento destes. Aos novatos, que o vigor e a vitalidade de vocês esteja sempre em evidência, sempre à disposição para que os trabalhos da Casa de José Mariano sejam projetados de forma clara, positiva para a sociedade recifense. Mais uma vez,
quero nesse momento desejar ao novo prefeito Geraldo Júlio que ele tenha uma gestão muito positiva, podemos dizer muito boa, e que ele pode contar com todos nós para que realmente a cidade do Recife pode ter uma qualidade de vida melhor. E nesse momento eu escuto o vereador Maguari. Vereador Stefano Menudo, Vossa Excelência faz um discurso que, no preâmbulo que Vossa Excelência fala, ele faz uma integração do compromisso dos parlamentares com a cidade e também do prefeito Geraldo Júlio. Mas eu quero fazer ciente a Vossa Excelência, a todos os nossos pares que estão aqui presentes, que podemos esperar com certeza uma grande gestão do prefeito, porque o início já foi sensacional. Mas nós, vereadores, vereadoras aqui presentes, já podemos começar a fazer um relatório e mandar para o prefeito do que precisa na cidade do Recife. Nós sabemos que a cidade tem muita necessidade, questão da iluminação pública, as BRs estão totalmente às escuras. Vossa Excelência, que é daquela região da Mostardinha, da Mangueira, São Martim, sabe muito bem que do Jordão até a Guabiraba não temos iluminação pública na BR. E já é uma grande reivindicação para o prefeito Geraldo Júlio, pelo compromisso que ele tem com o povo da cidade. Então, para finalizar, quero lhe parabenizar pelo excelente discurso. Muito obrigado. Obrigado, vereador Maguari. Eu escuto o vereador Henrique Leite. Vereador, eu quero parabenizá-lo pelo discurso, dizer que Vossa Excelência já inicia batendo a bola aqui com a gente, mostrando a capacidade que a Câmara tem de intervir nos problemas da cidade, mas também eu quero aproveitar para agradecer, né, a essa casa, aos vereadores da legislatura passada que, quando eu estava como secretário, me deram um tratamento de irmão, não foi nem de colega, ex-vereador ou como secretário, a mesa diretora passada, e parabenizar essa mesa que é formada por grandes qualidades, grandes vereadores, e dizer que a prefeitura, ela tem um papel dela, ser secretário é muito bom, é muito positivo, mas essa casa dá uma grande contribuição à nossa cidade, e é isso que precisamos garantir, que essa casa continue, essa Câmara, cada vereador com suas qualidades possam estar dando a sua contribuição para o progresso da nossa cidade. Obrigado. Obrigado, vereador Henrique Leite. E é sabedor, gente, que a cidade do Recife hoje tem um sentimento de grande expectativa, de grande esperança dessa gestão do prefeito Geraldo Júlio. Mas também ela tem esse mesmo sentimento com todos que fazemos a Casa é Mariana. Então não poderia nesse momento de buscarmos todos nós para trabalhar e para trabalhar. E desejar a todos os meus pares, da mesma forma que eu desejei e desejo ao prefeito Geraldo Júlio, desejo também a todos os meus pares muito trabalho e uma boa sorte e um bom mandato. Obrigado, senhor presidente. Vereador Gilberto Alves. Senhor presidente, senhores vereadores, voto a esta tribuna agora no grande expediente para fazer referência a algo que vem sendo discutido há uns dias na cidade. E antes que se transforme numa polêmica desnecessária, eu gostaria de dar conhecimento aos nobres colegas de algumas iniciativas tomadas pelo Poder Executivo
eu estou me referindo basicamente à chamada Lei das Aulas Atividade, a lei de número 11.738. Pulei Marco Aurélio. Eu tenho aqui em minhas mãos, senhor presidente, um relatório, na verdade é o segundo relatório emitido pelo SEB. O SEB é a Câmara da Educação Básica, compõe o Conselho Nacional da Educação no Ministério da Educação. Esse parecer de número 18/2012 foi aprovado em 2/10/2012, no final do ano passado. E eu gostaria de fazer uma pequena leitura para os senhores. Já no final do relatório, o relatório trata de outros assuntos, mas no particular, no que diz respeito a essa lei, ele diz: assim, por tudo que foi aqui apresentado de forma sucinta, é forçoso reconhecer que a lei número 11.738/2008 é mais uma contribuição ao processo de valorização dos profissionais do magistério e de melhoria da qualidade de ensino, e como tal, não pode ser ignorada ou descumprida pelos entes federados. Obviamente, isso exigirá um debate aprofundado sobre o regime de colaboração entre os entes federados, partilhando responsabilidades e recursos econômicos, assumindo a União suas funções redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Cabe, portanto, a todos os órgãos do Estado brasileiro cumpri-la e fazê-la cumprir, sob pena de se tornar letra morta, uma lei que é resultado da luta dos professores e da construção dos esforços das autoridades educacionais, gestores, profissionais da educação e outros segmentos sociais comprometidos com a qualidade da educação e com os direitos de nossas crianças e jovens ao ensino de qualidade social. Desta forma, vereador André Regis, Vossa Excelência, que é presidente da Comissão da Educação desta Casa, desta forma, é possível conceber a aplicabilidade desta lei de forma paulatina, desde que devidamente negociada com gestores e professores, por meio de comissão paritária, sendo que a representação dos professores deve ser oriunda de sindicato ou associação profissional. Onde não houver representação de sindical ou associação profissional, a representação será composta por professores escolhidos por seus pares para tal finalidade. Ora, e o que fez então o seu secretário Valmar Correia? O que fez o secretário? O secretário tomou cuidado, vereador Aline Mariano, tomou cuidado de oficiar o Simpere, e é bom que se diga que eles já se encontraram por 4 ocasiões, já fizeram 4 reuniões lá na sede da prefeitura, e essa é uma discussão que ele já vem fazendo há alguns dias, mas o secretário tomou cuidado de mandar um ofício ao sindicato, onde ele diz o seguinte, sugere, primeiro, definir no âmbito da Secretaria da Educação estratégias para a implementação de um terço de aula atividade, em sua integralidade. Tal implementação demanda discussões coletivas, está aqui no relatório, poderão incidir em ações de grande impacto na rede municipal de ensino, isso é uma coisa muito significativa, adequação dos espaços físicos, revisão da matriz curricular, ampliação do quadro de professores, redefinição do fazer pedagógico, caso seja necessário, evidentemente, dentre outras iniciativas. Para isso, o secretário propôs a constituição de uma comissão paritária, composta por profissionais de diversos segmentos do grupo ocupacional Magistério GOM, sendo 2 dirigentes escolares, 2 coordenadores pedagógicos, 2 professores da equipe técnica, 2 professores membros do Simpere. Os componentes da equipe técnica de direção escolar serão definidos pela gestão e, obviamente, os representantes do sindicato indicados pela categoria. O objetivo seria apresentar uma proposta de regulamentação da implementação da aula-atividade em sua integralidade, considerando o status atual da rede municipal de ensino. Quais seriam, então, as atribuições dessa comissão paritária, nobres colegas da bancada de governo? Seria, primeiro, analisar a matriz curricular, indicando as adaptações necessárias para os encaminhamentos pedagógicos. Segundo, indicar formatos
para operacionalização das atividades a serem desenvolvidas nas aulas atividades, de acordo com o perfil de cada unidade, cada turma, turnos, etapas, modalidades de ensino, escola, tempo integral, enfim. Cada uma das escolas tem suas particularidades. Propor estratégias de adequação dos espaços físicos da unidade. Todos nós sabemos que algumas das escolas talvez não tenham lá nem sequer um espaço, aí o vereador Antônio Neto também, que é um conhecedor, talvez nem tivesse um espaço adequado, porque o que está inclusive colocado nessa lei das aulas atividades é que isso pudesse ser feito dentro do próprio espaço do ambiente escolar. Lógico que isso não seria imperativo, sempre necessário a gente poder fazer uso de bibliotecas públicas, tanto de outros locais do próprio município como do estado, enfim. Mas seria interessante que a gente pudesse ter no próprio ambiente escolar um espaço onde essa aula atividade pudesse ser desenvolvida. Propor estratégias de adequação dos espaços físicos das unidades, seria o quarto item. E o último, verificar a necessidade de ampliação do quadro de pessoal a partir da implementação de aula-atividade, mediante nomeação de novos concursados e ou contratação de professores substitutos. Tudo isso, a sugestão que foi encaminhada ao Simpere, o secretário sugere que seja feito num prazo de 90 dias, né? É um tempo que a gente julga bastante conveniente para que pudesse essa comissão se acercar de todas essas informações, de todos esses cuidados, de todas essas discussões, haja vista que, para que isso pudesse de fato ser feito com a profundeza que cabe, precisaria que essa comissão escutasse profundamente todos que fazem a rede escolar municipal, os professores, os trabalhadores da educação, os pais e alunos, as comissões de pais, enfim, seria um debate bastante intenso e bastante profundo. Daí a necessidade de a gente ter um prazo um pouco mais extenso em relação ao funcionamento dessa comissão. Logicamente que isso é uma sugestão, isso é uma proposta que está sendo encaminhada, que foi encaminhada já, na verdade, ao sindicato. O próprio secretário, quando do início do período letivo, do ano letivo municipal, ele publicamente já passou essas informações para toda a categoria que se fazia presente naquele momento. Funcionários e colaboradores da Secretaria da Educação Municipal estão visitando cada uma das escolas, estão conversando com cada uma das direções das escolas, com os professores, vereadora Isabela, no sentido de aproximar mais a gestão do ambiente escolar e de trazer os profissionais que vivem o dia a dia na escola para colaborar e para contribuir na própria proposta do que seria essa comissão. Isso, na verdade, é uma demonstração inequívoca do comprometimento desse governo de fazer essa discussão de forma serena, mas de forma cuidadosa e de forma que venha, na verdade, observar cada uma das necessidades que são fundamentais para a prestação de um bom serviço na educação pública no nosso município. Mas eu escuto a vereadora Aline Mariano. Vereador Gilberto Alves, Vossa Excelência traz num bom momento essas informações. Mas, vereador Gilberto Alves, líder do governo, eu entendo que essa casa ela não pode ficar sem fazer esse debate. Ou seja, não pode ficar esperando que apenas o sindicato que representa a categoria e o secretário que representa o governo possam dar os encaminhamentos. Até porque a educação na nossa cidade agoniza. Nós temos sérios problemas de educação nessa cidade. O ex-prefeito João da Costa deixou uma herança maldita nesta cidade, um genocídio educacional, de forma que esses 12 anos, nesse segmento, nós tivemos um atraso que comprometeu e compromete uma geração de mais de 12 anos. Toda essa irresponsabilidade, essa omissão do ex-prefeito João da Costa resultou nesse problema que hoje o prefeito Geraldo Júlio vai ter que corrigir esses rumos. Portanto, acho que Vossa Excelência traz a sua contribuição, já traz alguns encaminhamentos, não menos importantes, mas essa casa tem que participar desse debate.
Hoje, um dos pontos que a bancada de oposição discutiu foi a educação, algo que tem nos preocupado bastante. Temos hoje a felicidade de termos à frente da Comissão de Educação o vereador André Regis, que vai contribuir bastante, porque entende muito bem desse capítulo que é a educação. Todos nós queremos dar a nossa contribuição. Não é a oposição que diz, vereador Gilberto Alves, que a educação hoje padece. Nós hoje somos a penúltima capital no IDEB em avaliação educacional. Portanto, a oposição hoje, na reunião de bancada, decidiu que daríamos entrada, e aí já fizemos esse encaminhamento, para que o secretário de Educação, junto com o sindicato, e todos que queiram participar, pais e mães de família, numa reunião pública. Não tenho dúvidas que, independente dos encaminhamentos que estão sendo tomados, essa ação, efetivamente, ela vai contribuir, vai trazer a sua contribuição. Portanto, existe já um requerimento na casa, e que eu não tenho dúvidas que todos os colegas vereadores aprovarão por unanimidade que o secretário possa vir a essa casa, possa prestar os esclarecimentos no seio da comissão, e não tenho dúvida da grande contribuição que essa casa tem a dar. Não é esse assunto apenas que está em discussão. Ele foi o mais polêmico, mas precisamos rever esse capítulo, o capítulo da educação na nossa cidade. As escolas, elas estão mal cuidadas. As creches também. Os CMEs que foram prometidos, eles não saíram do papel. Então é extremamente importante que nós estejamos dentro dessa discussão. E a forma como a oposição percebeu que pode contribuir, o secretário, junto com o sindicato, fazer esses esclarecimentos para essa casa, para que essa casa possa fazer os monitoramentos necessários. Foram 4 reuniões até agora, entre o sindicato e o governo. E essa casa não participou desse debate. Essa casa não pode ficar fora dessa discussão. Então, nesse sentido, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai apoiar essa ação para que o secretário venha a este poder, prestar os esclarecimentos e dessas propostas dizer de uma forma clara o que foi aceito pelo sindicato e o que não foi aceito. O que é que vai ser feito agora? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo, porque esse assunto da educação deve ser prioridade absoluta nessa gestão. Muito obrigada pela parte. Obrigado, vereadora. Fico feliz em saber que a bancada de oposição, já no dia de hoje, já toma por iniciativa elencar algumas das suas inquietações e preocupações, e está entre elas a questão da educação. Mas eu gostaria de, inclusive, dizer a Vossa Excelência, eu já havia conversado com o próprio vereador André Regis, que é o presidente da Comissão de Educação, já tinha externado a ele o interesse do próprio secretário. O secretário Valmar havia me procurado já faz alguns dias e havia me dito do seu interesse e de que a gente pudesse consultar esta casa, bem como... Foi não, senhor presidente. O próximo vereador inscrito em permuta é o vereador Marco Aurélio. Se ele conceder uns 15 minutos, Vossa Excelência poderá continuar por mais 15 minutos. Faço apenas apelo aos apartes que sejam regimentais para que possa, porque não existe outro vereador inscrito. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marco Aurélio, pela cessão do seu tempo. Dizer, concluindo, vereadora, que o próprio secretário havia tomado a iniciativa de propor essa discussão aqui. Eu havia já conversado com o vereador André Regis, para que quando da constituição da comissão, uma vez que ela foi definida, mas não havia tomado posse ainda, a gente pudesse definir uma data, sim, para que o secretário pudesse vir aqui, lógico, com a participação da Comissão de Educação, mas também com a reunião que fosse aberta também para a participação de todos os demais vereadores e qualquer entidade ou pessoa da sociedade que pudesse vir dar também a sua contribuição à sua discussão. Essa, na verdade, é uma postura
já assumida pelo próprio prefeito. O secretário não foi diferente, já externou o seu interesse e o seu compromisso de fazer uma rotina da sua gestão da educação, exatamente esse debate que Vossa Excelência reclama aqui, muito pertinente, de que seja discutido também com a presença desse Poder Legislativo, que eu julgo fundamental na construção das iniciativas que serão, com certeza, tomadas a partir desse ambiente de discussão. Mas eu passo a palavra para o vereador Henrique Leite. Vereador Gilberto Alves, primeiro parabenizá-lo como liderança do governo, de já estar antecipando as informações para essa casa, mas dizer que tem assuntos que são específicos de categoria e governo, e que a Câmara, ela precisa discutir e debater quando há uma polêmica, quando há um desentendimento, onde a Câmara possa contribuir, como vem contribuindo, oposição, governo. Eu acho importante o secretário Valmar vir a essa casa, mas para debater a educação como um todo, e não é debater assuntos específicos que estão divergindo entre executivo e governo, né? E aproveitar também para dizer que eu não vejo a educação agonizar. Eu não vejo por quê? Porque quando nós pegamos a educação, a Frente Popular, nós pegamos a educação, o aluno não tinha fardamento, o aluno não tinha merenda que prestasse, o aluno não tinha livro, não tinha bolsa, não tinha nada, né? E nós construímos isso tudo para os alunos, para melhorar a educação. O professor não tinha o reconhecimento no seu salário, no tratamento, não tinha um centro de formação de professores. O professor não tinha a condição que tem hoje. Precisamos avançar? Precisamos avançar. Está aí o governo que vem prometendo dar continuidade, que tem a Frente Popular Unida e que vai, com certeza, dar continuidade. E nós vamos poder contribuir, sim. Mas não com essa ideia de educação está agonizando há 12 anos. Isso aí é querer puxar uma discussão específica para fazer uma oposição à Frente Popular e ao PT, que estava na gestão, independente de ser João da Costa, João Paulo, mas que não fez a educação agonizar. Só isso que eu queria registrar. Obrigado. Obrigado, vereador. Passo em seguida a palavra para o vereador Jairo Brito. Grande líder, parabenizá-lo pela escolha, Vossa Excelência, como líder do governo. Vossa Excelência sabe que tem uma história também de luta de todos nós que fazemos a Frente Popular, que lutamos pelas melhores condições de trabalho, de condições das classes trabalhadoras, principalmente daqueles que fazem parte da prefeitura, do âmbito da Prefeitura do Recife. E falar de sindicato, realmente você tem que ter experiência, tem que viver isso, para poder saber que uma discussão entre patrão e sindicato, ela passa, viu, Gilberto, por mais de 4, 5 negociações. Eu não tenho dúvida que o sindicato dos professores vai saber negociar muito bem isso. Porque a gente sabe da importância que é o aluno em sala de aula para ter a aula. Como também nós sabemos da importância das atividades, das aulas-atividades, que seriam as aulas extracurriculares. Importante disso aqui, como colocou o companheiro Henrique Leite, que também tem uma história de sindicalismo, é que a gente precisa respeitar as instâncias. Ele colocou muito bem quando falou da questão de mediar. A Câmara, ela tem a função importante, tem a Comissão de Educação, mas é importante que ela saiba o tempo certo para mediar essa negociação. Agora, falando da educação no Recife, onde os professores tiveram reconhecidamente o piso salarial no governo de João da Costa, onde se fez CEMEI no Ibura, aqui o CEMEI mais novo, inaugurado aqui na fábrica de estopa, aqui no final da Caxangá. Os companheiros que são da Caxangá aqui conhecem que aquela obra ali fazia quase 50 anos e ninguém fazia nada, e o prefeito fez o CEMEI, trouxe
o que toda a categoria gosta, como fez também agora o prefeito Geraldo Júlio, um professor de carreira, no caso do professor Volmar, no âmbito federal, mas na gestão do prefeito João da Costa, trouxe a professora de carreira Ivone para ser secretária. Isso é um anseio de todos que fazem sindicalismo, que faz categoria e que tem esse compromisso. Como também disse aqui o companheiro Henrique Leite, que o fardamento, pela primeira vez na história de Recife, foi colocado no primeiro dia, quando os alunos entraram no ano educacional. Não só o fardamento, companheiro Henrique, foram os livros, todos os acessórios, para que o aluno comece bem o ano letivo. Portanto, vereador, com certeza, a gente sabe da competência do secretário Volmar, juntamente com o grupo de sindicalistas, e vai chegar a um denominador comum, porque o único objetivo dos professores e do prefeito do Recife e da sua equipe é melhorar a educação, que é uma coisa que não para. A educação sempre tem que melhorar, não pode estacionar. E a grande obra que foi do prefeito João da Costa, sobretudo, foi ensinar as crianças começarem a pensar, criar uma consciência crítica, mesmo pequenos, mas é preciso criar uma consciência crítica e não ficar só vinculado aos conteúdos programáticos, a índice de IDEB, que é importante, mas a gente precisa criar uma consciência de pensar a educação e os alunos, os discentes, passam por isso. Parabéns pelo seu tema. Vossa Excelência está trazendo antecipadamente essa discussão e com certeza vai chegar a um denominador comum. Muito obrigado. Obrigado, vereador Jairo Brito. É importante as palavras tanto do vereador Henrique quanto de Jairo, que diz respeito à participação e envolvimento do sindicato nessa discussão. Todos nós sabemos dos papéis que cada um de nós temos, o Poder Executivo, o movimento sindical e esta casa. O que nós queremos, na verdade, e quando o secretário se coloca para via este poder, ele vem exatamente no sentido de discutir a educação no seu sentido mais lato, mais amplo, e evidentemente que, sendo necessário, e sempre que nós formos chamados, tenho certeza que esse poder não se negará, senhor presidente, a mediar qualquer que seja o conflito nesta cidade, sobretudo e principalmente com a classe trabalhadora. Mas eu escuto a vereadora Priscila Fraude. Vereador Gilberto Alves, o assunto de Vossa Excelência realmente, como relatou aqui a vereadora Aline Mariano, líder da oposição, foi um dos assuntos mais importantes que nós tratamos na nossa reunião hoje pela manhã da bancada de oposição. E é uma coisa que, ao contrário do que alguns colegas aqui que me antecederam afirmaram, eu acho que a Câmara não tem que ficar passiva esperando que se tenha um grande problema, como nós já vimos acontecer aqui várias vezes, para que esse problema bata a nossa porta e que aí nós entramos como bombeiros, quando na verdade nós podemos sim ter uma ação proativa de tomar uma iniciativa e fazer parte de um debate que cabe sim a esta casa. Debate nenhum de relevância para a cidade do Recife pode ou deve ficar restrito a governo e categoria. Nenhum debate, absolutamente nenhum. Até porque esta casa serve de ressonância também para essas categorias envolvidas. Então, essa importância a este poder que nós fazemos parte, nós, vereadores, temos que dar. Não podemos abrir mão disso. Me preocupa muito quando eu vejo alguns vereadores diminuindo a própria importância. Não de si, mas da casa, de uma maneira como um todo. E uma outra questão que me veio à tona, essa discussão aqui nos apartes, me pareceu uma das últimas discussões, vereadora Aline, vereador André Ferreira, que nós tivemos aqui, vereador Aerto Luna, então líder do governo, à época, nas últimas sessões, quando o vereador Josenildo trouxe à tona o problema que nós tivemos no Morro da Conceição, com a merenda escolar, onde várias crianças passaram mal e foram atendidas. Aliás, nós não tivemos, nem nós, nem a sociedade, retorno da investigação ou das providências que disseram que tomariam a prefeitura, então secretária Ivone Caetano, então prefeito João da Costa. Ninguém sabe se foi um problema de merenda,
se foi uma indisposição dos próprios meninos, embora tenham sido muitos, não é? Porque essa satisfação não nos foi dada. Tanto que ingressei, o presidente deve receber para despachar um pedido de informação pedindo o resultado dessa sindicância que foi colocada na Secretaria de Educação no ano passado. E também mais uma vez, eu tenho que repetir, me assusta muito quando eu vejo alguns vereadores e que são professores dizer que não basta, que não é o suficiente, ou não é apenas a questão programática que interessa. E eu coloquei isso aqui. Se o menino não tem, se a criança não tem condições de compreender, de ler e escrever e de fazer conta de 2 mais 2, como é que ele vai ter condições de entender e de compreender o que passa à sua volta se ele não lê um texto e analisa esse texto? É isso que acontece na educação do Recife hoje. Não dá para chegar aqui e dizer que o IDEB não tem importância. O IDEB não tem importância porque o Recife é uma vergonha no IDEB. Uma vergonha no ranking do IDEB. Se fosse primeiro, segundo ou terceiro, era a coisa mais importante do mundo. Estava em todas as propagandas oficiais. Em todas. Paga com o nosso dinheiro. Não está porque é uma vergonha. Aí perdeu importância. O IDEB não é de um governo adversário, não. É organizado pelo Ministério da Educação do governo Dilma. Do governo do ex-presidente Lula. Que desde então mede e desde então o Recife é uma vergonha. É lamentável também que a grande maioria das ações e ações importantes da Secretaria de Educação sejam objetos de auditoria especial do Tribunal de Contas. Fardamento escolar, alunos nos trinques, indício de superfaturamento, auditoria especial do Tribunal de Contas. Aquisição do material de limpeza, auditoria do Tribunal de Contas. Indícios não, superfaturamento, porque eu nunca se vi comprar um litro de água sanitária por R$2. Em canto nenhum, só na Secretaria de Educação do Recife. Merenda escolar, indício de superfaturamento e problema com as empresas que prestam serviço. Mais de uma auditoria especial do Tribunal de Contas. Isso é lamentável. As contas de 2009 do prefeito João da Costa vêm para cá com parecer do TCE com ressalvas ou pela rejeição. Por quê? Porque desde o prefeito João Paulo que a prefeitura não atende os 25% constitucionais na educação. Então, na verdade, o governo da Frente Popular, que nós nos opomos aqui, como muito bem disse o vereador Henrique Leite, ele continua. Esse vereador Aline Mariano, vereador André Reis e vereador Raul Jugman, é um governo de continuidade. A Frente Popular continua unida. Continua unida. Dentro de um projeto que se colocou como mudança, alguém vai ter que negar alguma coisa. Ou o PT nega o seu governo, porque hoje apoia um governo que foi eleito pela mudança, ou então o prefeito Geraldo Júlio assume a herança maldita que recebeu. Porque alguma coisa está errada. Aliás, muita coisa está errada. E muita coisa precisa ser enfrentada, e esta casa aqui tem que ser protagonista nesse processo. Obrigado, vereadora. O tempo é exíguo, eu passo então a palavra em seguida para o vereador Marco Aurélio, se o presidente permitir. Queria solicitar da vereadora Aline Mariano, ela é a última oradora escrita do grande expediente, se ela conceder 5 minutos, terá condição de dar uma parte para que Vossa Excelência possa concluir. Concedo 5 minutos. Obrigado, vereadora. Eu ouço então as palavras do vereador Marco Aurélio. Quero parabenizar o líder pelos esclarecimentos que ele traz aqui, por ter adiantado toda a questão, mas a sensação que eu tive em alguns momentos enquanto eu estava ali, é que parecia que a gente ainda estava no ex-governo. Nós estamos no governo que começou há 30 dias, um prefeito que está indo à rua mostrando que quer trabalhar e mostrando que vai realmente cumprir tudo que é aquilo que ele havia dito. Então a gente precisa, eu estava me sentindo aqui como se a gente estivesse no passado. E eu acho que a gente tem que olhar para frente, e eu tenho certeza, líder, e tenho certeza, presidente e meus colegas vereadores, que esse índice, que hoje é negativo para a Secretaria de Educação do Recife, em breve, como a vereadora Priscila falou aqui, ele vai estar nas propagandas do governo, porque tenho certeza que na administração geral nós vamos para o primeiro, o segundo ou o terceiro lugar positivo. Obrigado. Obrigado, vereador Marco Aurélio. Não tenha dúvida de que este é um governo que vai perseguir incansavelmente
a melhoria não só nos índices, que nos colocam aí numa posição muito inconveniente, mas sobretudo aprofundar e melhorar com a participação da sociedade, com a participação de todos que compõem e que fazem o ambiente escolar no nosso município, com a participação desse poder legislativo, com a participação da imprensa. Enfim, esse é um governo que aponta as suas inquietações e os seus afazeres para o futuro. Nós temos desafios enormes, é conhecido de todos, e na verdade, uma preocupação que nós temos é de cuidar do presente fortemente, de maneira bastante intensa, trabalhando muito. Esta é uma preocupação e uma marca fundamental desse governo, mas nós não temos dúvidas, vereador Marco Aurélio, que nós vamos sim avançar bastante, vamos aprofundar, sobretudo debatendo e discutindo de forma bastante ampla e com a participação de todos os que se preocupam, que fazem, na verdade, a educação no nosso município, para que a gente possa, ao final dos 4 anos, poder ter o direito de dizer que cumprimos com aquilo que pactuamos com a sociedade, que está posto no nosso programa de governo, e poder, ao final do nosso mandato, termos a consciência de que fizemos, porque essa é a convicção que nós temos, vamos fazer muito pela cidade do Recife, pelo nosso povo. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado por todos que nos apartearam e aqueles que cederam o seu tempo. Última vereadora inscrita no grande expediente, a vereadora Aline Mariano. Declino, presidente. Não tendo vereador inscrito, não tendo tempo de liderança, ninguém inscrito, explicações pessoais também não tendo ninguém inscrito, apenas quero solicitar às bancadas que encaminhem à presidência os líderes dos partidos, para que a gente possa compor, evidentemente, o leque de lideranças na casa. Apenas alguns partidos cumpriram essa determinação regimental. Declaro encerrada a sessão e convoco para amanhã, terça-feira, às 15 horas, no horário regimental.